Olá, você é um paciente ou tem um colega, um familiar que tenha o diagnóstico de sarcoma ósseo, como osteosarcoma, condrosarcoma, sarcoma de Ewing, e quer saber as opções de tratamento? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico oncologista ortopédico e cirurgião do quadril. Caso você tenha interesse aí nos temas dos sarcomas ósseos, da oncologia ortopédica, dos tumores musculoesqueléticos, assine o canal, toque o sino das notificações, assim você não perderá nenhum dos conteúdos que virão a seguir. E hoje vamos falar sobre os sarcomas ósseos e seu tratamento. Você é um paciente que tem tratamento aí do sarcoma ósseo, ou você conhece, tem um familiar, um conhecido? Coloque aqui nos comentários abaixo como foi o tratamento aí desse paciente. Então, antes disso, vamos estabelecer alguns conceitos, tá? Então, primeiro, quando a gente fala de tumor, o que é um tumor? É uma proliferação celular anormal, tá? A gente tem os tumores ósseos benignos e os tumores ósseos malignos. Então, nem todo tumor é câncer. Os tumores ósseos benignos são aqueles que se proliferam em algum lugar, algum osso, eles surgem em algum osso, mas eles não se espalham, eles não vão matar o paciente. Já aquele paciente que tem um câncer ósseo, então um tumor ósseo maligno, é a mesma coisa que um câncer ósseo. Então aquela proliferação é mais agressiva e que tem capacidade de se espalhar para os outros órgãos também. Então, quando falamos daqueles tumores ósseos malignos que surgem nos ossos, estamos falando na grande parte das vezes dos sarcomas ósseos. Então, a mesma coisa que um câncer ósseo primário, um tumor ósseo primário maligno do osso, são os sarcomas ósseos. Não confundir com as metástases ósseas, que é aquele tipo de câncer que surge em outro órgão e acaba indo parar no osso, se desenvolver no osso. Esse é o tumor ósseo secundário. Então hoje vamos falar dos sarcomas ósseos. Felizmente eles são doenças raras, eles compõem menos de 1% de todos os tipos de câncer. Então são muito menos comuns do que outros tipos de câncer. Por outro lado, o fato de serem raros, eles são desconhecidos da maior parte dos pacientes. Então poucos pacientes conhecem essa doença, sabem como ela se desenvolve, então é comum que o diagnóstico acabe sendo tardio, tá? Os principais tipos de sarcomas ósseos são o osteosarcoma, o condrosarcoma e o sarcoma de Ewing. Mas temos também outros tipos, como sarcoma pleomórfico, como o adamantinoma, o cordoma, temos o leiomiosarcoma. Então, os sarcomas ósseos são um conjunto de doenças que surgem no osso, né, desse tipo de câncer ósseo, e cada um vai ter uma abordagem um pouco diferente. Eles acometem principalmente pacientes aí da faixa etária de adolescentes e adultos jovens, então dos 10 aos 25 anos, mas podem surgir em outras faixas etárias também, tá? O local mais comum de acometimento é a região do joelho, então 60% dos casos, porém ele também pode surgir na região do quadril, na região do ombro, da bacia e, teoricamente, em qualquer osso do esqueleto pode surgir um sarcoma, porém de uma maneira mais rara ainda. E como diagnosticar um sarcoma? Então, através dos seus sintomas, principalmente. Então, os sintomas do paciente é uma dor, é o principal sintoma aí do paciente que tem sarcoma ósseo. O que diferencia a dor do sarcoma de outras dores menos importantes? É uma dor persistente, crescente. O paciente começa a necessitar de analgésicos que começam a não funcionar. Existe claramente uma piora noturna. Ela nem sempre é relacionada com atividade física, então o paciente sente dor mesmo ao repouso. Então, dor é o principal sintoma. Temos também um aumento de volume local. Então, conforme o tumor se desenvolve, ele vai crescendo, ele vai saindo do osso. Então, o paciente pode perceber esse aumento de volume local, esse inchaço, uma protuberância local também, tá? Além disso, sinais inflamatórios. Então, o paciente percebe um aumento de temperatura local, ele percebe que às vezes fica com um pouco de vermelhidão. Se estiver perto de uma articulação, essa articulação ela começa a ficar flexionada, o paciente perde a capacidade de movimentar essa articulação, vai ficando uma articulação um pouco mais rígida também, tá? Existem outros sinais, então conforme esse tumor vai crescendo, ele pode enfraquecer o osso. Então existe uma parcela de pacientes que ocorre uma fratura.
que é uma fratura patológica, ou seja, uma fratura que ocorre por enfraquecimento do osso causado pelo tumor, não por um trauma de grande energia. E em casos mais avançados, pode haver a circulação colateral. Nós temos a dilatação de veias também, mas isso é o que devemos evitar, pois isso já é um sinal de tumor avançado. Além disso, o paciente pode ter um pouco de fadiga, de fraqueza, indisposição, e em casos mais avançados ele pode ter um emagrecimento também. O diagnóstico ele é suspeito aí pelos exames de imagem, então a radiografia já é um ótimo exame para a gente suspeitar aí de um sarcoma ósseo, mas em alguns casos precisamos de exames mais avançados, como uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, tá? Para a confirmação da maioria dos casos de sarcoma, a gente vai precisar do procedimento chamado de biópsia, que é aquela retirada de um pequeno fragmento aí do tumor, que é analisado por um médico patologista em laboratório. Ele vai olhar essa lâmina do tumor e vai confirmar o diagnóstico. Em alguns casos, pode ser necessário um exame chamado de imunohistoquímica, que é como se fosse uma reação química nessa lâmina, que ela vai corar de acordo com o tipo de câncer que está sendo estudado. Não existe uma causa específica dos sarcomas, tá? Eles surgem aí a partir de uma mutação genética adquirida, ou seja, não existe uma transmissão aí de pai para filho, de família, tá? Em geral, não existe uma causa definida aí para o surgimento dos sarcomas. Hoje a taxa de cura aí do paciente gira em torno de 60% a 70%, tá? Então, só que essa é uma taxa que já vem desde os anos 80, não tem havido um grande progresso em relação à sobrevida dos pacientes desde então. Em relação ao tratamento, então nós temos algumas opções, tá? A grande maioria dos pacientes que vai ter um sarcoma ósseo, ele será submetido a uma cirurgia, tá? Qual que é o objetivo da cirurgia? É fazer a retirada completa da lesão, com margens amplas. O que significa? Além do tumor, são retirados o osso ao redor dele e alguns tecidos normais ao seu redor, tá? Como músculos, tendões. Então, essa é uma cirurgia de padrão oncológico. Por que ela é feita? Para diminuir a chance de recidiva aí desse tumor. Existem pacientes com sarcomas de baixo grau, como um condrosarcoma de baixo grau, pode ser feita uma cirurgia menor, não é necessária a retirada desse osso. Pode ser feita uma curetagem, uma cimentação, porém isso é reservado para um pequeno número de pacientes. Hoje, quando falamos do tratamento dos pacientes com sarcomas ósseos, não basta apenas fazer o tratamento oncológico. É importante cada vez mais preservarmos a função desse paciente. Como já falei, a grande maioria desses sarcomas estão nos membros, estão no membro inferior, no membro superior. Então, a retirada desse tumor pode implicar em perdas funcionais para esse paciente. Então, é importante as técnicas reconstrutivas na grande maioria deles. Em alguns casos, é possível retirar o tumor e não fazer uma reconstrução. Por que isso pode ser feito? Existem alguns ossos chamados de dispensáveis, ou seja, são aqueles ossos nos quais a perda desse osso não implica em perda funcional significativa. Então nós temos aquele osso da perna, que é o osso da fíbula. Se a gente tira esse osso, o paciente não perde muita função. Se o paciente tem um tumor na clavícula, perder a clavícula também não perde tanta função. Um tumor de escápula, um tumor de uma parte da bacia. Então a gente tem ossos em que a gente pode fazer uma cirurgia sem reconstrução. Agora, a grande maioria dos pacientes vai precisar de alguma técnica reconstrutiva. Como falei, esses tumores surgem nos ossos. Então a gente precisa reconstruir principalmente esse osso que foi retirado. Então hoje em dia, na grande maioria dos casos em que é feita a retirada desse tumor, é feita uma cirurgia de reconstrução com uma endoprótese não convencional. O que quer dizer isso? Então essa é uma prótese que ela é feita de acordo com o tumor que é retirado, com a extensão do osso que foi retirada. Então uma endoprótese não convencional, pois ela é feita de acordo, personalizada aí para o paciente. A gente pode montar essas próteses de acordo com o defeito do paciente, tentando restabelecer ao máximo a sua função articular, o seu comprimento do membro também. A grande vantagem dessas endopróteses é que a reconstrução já é feita no momento da cirurgia. A gente não precisa aguardar algum processo biológico, alguma consolidação ser realizada. Então ela já é cimentada dentro do osso, é um cimento ortopédico, um cimento especial para fixar essa prótese aí dentro do osso do paciente. E ele já poderá utilizar essa prótese
a partir do momento que termine o momento da cirurgia, desde que sejam respeitados os tempos de cicatrização de partes moles, cicatrização de pele do paciente. A desvantagem aí do uso das endopróteses é que, por serem estruturas mecânicas, elas não duram para sempre, que tem movimento. Então essas próteses elas podem soltar ao longo do tempo, elas podem fraturar, elas podem quebrar. Então não é incomum que o paciente que tenha sucesso aí no tratamento do sarcoma ósseo, que ele tenha ao longo do tempo ter que fazer outras cirurgias de revisão. São cirurgias para consertar aí o defeito da prótese que aparece ao longo do tempo. Além disso, temos riscos de infecção dessa prótese. Então essa prótese ela não é vascularizada, não é um tecido biológico, isso favorece a infecção. E também podemos ter outros problemas relacionados aos músculos que foram retirados, à pele, problemas de partes moles, problemas de cicatrização também. Outra opção de tratamento aí são os transplantes ósseos, o uso dos haloenxertos. Então, dependendo do osso que é retirado, a gente pode substituir isso aí através de um osso de doador de banco de tecido. Então, aquele paciente que foi a óbito, que a família liberou a doação dos seus órgãos, pode ser retirado o osso também desse paciente. Isso é muito importante para esses pacientes que necessitam de uma reconstrução. Então esse osso ele é testado para que não tenha nenhum tipo de infecção, nenhum tipo de doença, mas podemos fazer o transplante desse osso. Então ele é colocado no lugar do osso que foi retirado na cirurgia. Então a grande vantagem é que é um método biológico, então esse osso de transplante ele pode integrar aí no osso do paciente. A grande desvantagem é que isso demora um certo tempo, demora para isso acontecer. Então são necessários o uso de placas aí para sustentar essa montagem ao longo do tempo e podem haver problemas. Pode ser que esse osso não consolide, que essa placa frature, também pode haver infecção. Então existem riscos aí associados ao uso do banco de tecidos. E outro problema é que ele não está disponível aí em todos os centros do Brasil. Esses bancos de tecidos são raros aí no nosso país e estão disponíveis em poucas cidades, poucas metrópoles aí do país. Outra opção é a reconstrução aí com autoenxerto. A gente pode usar o osso do próprio paciente. O osso mais utilizado é o osso da fíbula, que ele pode ser colocado aí no defeito ósseo criado. Em alguns casos, quando esse osso é muito grande, ele pode ser vascularizado. Então pode ser feita uma junção dos vasos desse osso, dessa fíbula, com o vaso do paciente naquela região. Isso aumenta a chance de sucesso aí desse tipo de reconstrução. Então lembrando que em 90% dos casos é possível a cirurgia de preservação do membro. Então tratar o paciente com sarcoma ósseo e preservar o seu membro. Mas em 10% dos casos ainda é necessária a cirurgia de amputação. Por quê? Às vezes o tumor tem um grande volume, invade muitas estruturas, invade vasos, nervos, pele, e aí a reconstrução fica muito difícil de ser realizada ou fica muito ruim, né? Às vezes a função da prótese colocada no paciente amputado é superior à técnica de reconstrução utilizada. Então ainda existe um grande número de pacientes que precisa ser amputado aí no tratamento dos sarcomas ósseos. Então outra opção de tratamento é a quimioterapia. A quimioterapia é a injeção de medicamentos que vão inibir o crescimento celular, inibir o crescimento do tumor. Ele acaba inibindo o crescimento de todas as células do paciente também, por isso que ele tem muitos efeitos colaterais. Mas é importante, é uma ótima ferramenta, principalmente naqueles pacientes que têm osteosarcoma ou que eles têm um sarcoma de Ewing, pois existe uma ótima resposta à quimioterapia que mudou o prognóstico desses pacientes e não a cirurgia. Então, antes da quimioterapia, só 10% dos pacientes sobreviviam, agora 60% a 70%. Por quê? Ela trata além do tumor que está naquele local, ele trata as possíveis metástases que esse paciente ou já tem ou que pode ter. Então, essa é a importância da quimioterapia. Então, para todos os sarcomas ósseos de alto grau, que são aqueles mais agressivos, é feita a quimioterapia. Em geral, é feita uma quimioterapia chamada de neoadjuvante antes da cirurgia. Ela já ajuda a tratar o paciente nessa questão das metástases e ajuda também a diminuir o tumor para a cirurgia. E também é feita a quimioterapia adjuvante, que é uma quimioterapia depois da cirurgia, para complementar o tratamento e melhorar o prognóstico do paciente. Então, apesar de ser um instrumento importante aí no tratamento dos sarcomas ósseos, a gente não tem tido grandes evoluções nos tipos de quimioterapia para esses pacientes.
ela é basicamente a mesma quimioterapia que nós temos desde a década de 80. Uma outra opção que nós temos em alguns casos é a radioterapia, tá? Nem todos os sarcomas ósseos são sensíveis ao tratamento com radioterapia. Agora, eu acho que o principal tumor que responde a esse tratamento é o sarcoma de Ewing. É um tumor chamado de radiosensível. Então, é um bom tratamento. Muitas vezes ele pode ser associado, né, a radioterapia com quimioterapia, com a cirurgia. Em alguns momentos, ela pode até substituir o tratamento cirúrgico. Outros sarcomas ósseos, como o condrosarcoma, o osteosarcoma, não são radiosensíveis. Agora, um outro tumor como o cordoma, ele também pode ser tratado com radioterapia. Então, a radioterapia é uma irradiação semelhante aí do raio-x. Então, essa irradiação concentrada aí na região do tumor, ela pode eliminar aí o tumor nessa região. E outra modalidade é a radiocirurgia. Na verdade, isso é uma evolução da radioterapia, na qual é possível a localização de altas doses de radiação no mesmo local. Ela também pode ser tratada, pode ser utilizada para esses mesmos tipos de câncer e é uma das opções aí para quando o paciente tem um tumor radiosensível. E qual o futuro aí do tratamento dos pacientes com sarcomas ósseos? Então, do ponto de vista cirúrgico, existem aquelas próteses que podem aumentar em conjunto com o paciente. Como eu falei, vários dos pacientes são crianças, então o fato de ter uma prótese que cresce junto com o paciente é uma boa opção, né? Hoje em dia a gente não tem disponibilidade disso, então o paciente acaba ficando com um certo encurtamento de membro. Então, existem essas próteses em outros países e a gente espera que elas estejam disponíveis num futuro próximo aqui no Brasil também. E existem outras terapias sistêmicas também que podem evoluir. Então, como eu falei, a quimioterapia é um bom tratamento, mas ela tem uma certa estagnação. Ela não tem uma evolução aí nos últimos anos. Então, existem outras modalidades que parecem ser mais promissoras. Então, nós temos as terapias-alvo, que são medicamentos que agem em passagem moleculares aí do crescimento do tumor, tentando eliminar só o crescimento do tumor, sem aquele efeito geral aí no paciente como a quimioterapia. Nós temos a imunoterapia, que são medicamentos que favorecem aí o nosso sistema imunológico a agir em determinados pontos, né, determinados antígenos aí das células cancerígenas. Ainda não estão estabelecidos nenhum protocolo aí de tratamento para os sarcomas ósseos. Talvez para o cordoma a gente já tenha essa disponibilidade, mas para os sarcomas ósseos em geral isso ainda está em desenvolvimento, mas são terapias consideradas promissoras aí para o futuro. E os sarcomas que recidivam, eles também podem ser tratados? Sim, também existem tratamentos. Então, o tratamento cirúrgico ele também pode ser realizado aí num sarcoma que voltou. É importante reanalisar todo o estágio do paciente, pois não é incomum a recidiva não apenas local aí da doença, como uma recidiva sistêmica. A gente precisa ver para onde é que essa doença está voltando também. Existem outras linhas de quimioterapia. Então, sempre o paciente, mesmo com uma recidiva de doença, poderá ser tratado. Coloquem aqui seus comentários abaixo. Não posso falar dúvidas específicas, dar condutas de casos específicos, porém dúvidas gerais sobre esse assunto posso responder com o maior prazer. Compartilhe aí com um amigo, algum familiar, algum conhecido que possa se beneficiar desse tipo de conteúdo. Paz e saúde para todos e até a próxima!